Fiz meu primeiríssimo Botox e estou muito animada para contar para vocês a minha experiência. Eu vou dividir com vocês o meu resultado, tá? A gente vai assistir um vídeo comparando o antes e o depois. Vou contar também o que me motivou, né? Afinal, se eu não tenho ruguinhas aqui ainda, por que eu decidi fazer o Botox então? A gente vai conversar também sobre as dúvidas mais comuns e também vou te contar outras indicações que podem resolver tantas queixas com o Botox que a gente nem sabe. Antes, já sabe, né? Deixa seu like pra não esquecer. E se você ama falar de beleza, cuidados com a pele, cabelo, maquiagem, esse é seu lugar. Se inscreva e seja muito bem-vindo. Gente, quando eu vi o resultado, mais ou menos depois de 2 dias da aplicação, que é o tempo que leva para começar a fazer o efeito, eu fiquei chocada. Fiquei surpresa mesmo, sabe? Fiquei muito feliz, porque eu não esperava tanto do Botox. E aí eu ficava me perguntando, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Pois é, na verdade eu até sei, né? É porque é caro mesmo. Eu recebi uma pergunta que eu acho que ela é ótima pra gente começar, né? Por que você fez o Botox, Ciru? Você nem tem ruga? Pois é, o Botox ele é muito associado ao tratamento de rugas, né? Comumente ele é mais aplicado aqui no terço superior, né? Pra tratar as ruguinhas do pé de galinha, aqui, né? Aqui também. Então, como eu ainda não tenho nessa região, né, rugas estáticas, as pessoas, né, ficaram curiosas para entender o que me levou a fazer o Botox. E é claro que a gente sabe que o Botox é indicado para isso sim, né? Porque o Botox ele vai relaxar o músculo, né? Vai diminuir a força da contração muscular e isso vai suavizar sim as ruguinhas, né? As linhas finas. A decisão de fazer o Botox justamente antes dessas ruguinhas dinâmicas, que são as ruguinhas que a gente vê enquanto tá falando, mastigando, né? Enfim, qualquer movimentação. Antes dessas ruguinhas se formarem, se tornarem estáticas, aquelas que a gente vê já em repouso, é o que faz toda a diferença. Ou seja, se eu começo a diminuir a força, a contração, né? Se eu relaxo o músculo com a toxina botulínica, isso significa que vai demorar mais para que essas ruguinhas venham a surgir e ficarem ali, né? Mesmo quando eu estiver em repouso. Essa, inclusive, é uma ótima estratégia para manejar, né, o envelhecimento, para que a gente não tenha sinais de envelhecimento precoce, né? E aí, gente, inclusive, quando as pessoas esperam ter as ruguinhas estáticas para tratar com Botox, isso muitas vezes, a depender da expectativa que a pessoa tem, pode gerar frustração, né? Porque o resultado do Botox, ele é temporário. Apesar da gente conseguir, né, alguns benefícios no longo prazo, né, aplicando a toxina por anos, é bem comum que quando a gente já tem a ruguinha ali, que quando passa o efeito do Botox, a pessoa fique muito insatisfeita. Uns ficam, né, um pouco ansiosos e querem ficar repetindo e tem um intervalo e a pessoa fica agoniada porque ela não sabe mais viver sem o Botox, e outros fazem uma vez, acham que não durou nada e desistem e pensam, ah, não vale a pena. Então, ter uma expectativa muito alinhada em relação à duração do Botox é importante, sobretudo se planejar, né? Para quem se preocupa com isso, tem disponibilidade financeira, o Botox é uma estratégia muito utilizada como prevenção. Apesar de outros benefícios que eu já vou dividir com vocês, o que mais me motivou a fazer o Botox foi esse efeito de relaxar o músculo, né, diminuir a contração e com isso retardar o surgimento dessas rugas que se formariam por essa movimentação, né, repetida. Quando a gente vai manejando o envelhecimento de forma preventiva, né, antecipadamente, o resultado tende a ser mais satisfatório e mais elegante também. Outra coisa que me motivou foi o reposicionamento das minhas sobrancelhas. Então, gente, depois que eu passei a me ver muito, né, em vídeo, eu notei uma coisa que estava me incomodando demais. Quando eu falava, uma sobrancelha ficava aqui e a outra aqui.
Nem um pouco exagerada, né? Eu ficava com ar de brava também, sabe? E aí, quando a minha dermatologista explicou que era possível a gente trabalhar isso, tanto agora, com efeito imediato, tanto quanto no longo prazo também, sabe? A gente realmente percebe, são questões, são milímetros, tá, gente? Mas que fazem muita diferença. Consegue observar ao longo dos anos, né? O efeito desse tratamento prolongado com Botox, sabe? Que a gente realmente faz um reposicionamento. Então, reeducar o músculo para a gente diminuir essa contração, para retardar o surgimento das rugas estáticas, e o reposicionamento de sobrancelha foi o que me deixou mais feliz. Se eu não contasse, eu aposto que 90% das pessoas nem ia notar, sabe? Quando ele é bem feito, ele vai suavizar, ele vai deixar você sutilmente, né, melhor, mais bonito, mais bonita, mas não vai mudar. Se o Botox for feito de uma maneira um pouco exagerada, descoordenada, né, com pouco conhecimento da anatomia, pode ser que alguma coisa não fique legal, fique estranha ali, sabe? Mas o Botox bem feito, na medida, personalizado, individualizado, tende a fazer embelezamento muito sutil. Toda e qualquer ruga é tratável com Botox? Infelizmente não, gente. Algumas ruguinhas vão exigir outros tipos de tratamento, tá? E muitas vezes até as ruguinhas para as quais há indicação de Botox, apenas o Botox não é suficiente. A gente precisa sempre lembrar que o envelhecimento ocorre na pele, no músculo, nos ossos. São muitos fatores, é um processo complexo. Então, monoterapia, né, escolher só um método pode ser muito insuficiente e deixar a pessoa muito frustrada. Eu conheço casos assim e é mais comum do que a gente imagina. E claro, também é muito importante a escolha de um profissional que tenha bom entendimento sobre a anatomia, porque até mesmo pra mim o Botox vai mudando ao longo dos anos, né? Não vai ser sempre igual, não vou fazer sempre só o Botox, não vai ser sempre do mesmo jeitinho, entende? Então é importante levar esse ponto em consideração, sim. Agora que eu já te contei por que eu fiz o Botox, né? Já falei da vantagem de pensar no Botox preventivamente. Eu quero te mostrar o resultado. Tô com o iPad aqui assistindo e vou tentar fazer as mesmas coisas, tá? Cara de brava. Levantando, né? Brava. Eu acho que é isso, né? E aí, me contem. Notaram a diferença? Acho que dá pra notar, né? Perguntas frequentes. Quanto tempo dura o resultado do Botox? Bem, a gente vai falar aqui sempre de média, tá? Depois eu conto pra vocês quanto tempo eu notei aí no meu primeiro, tá? Em média dura 4 meses. Não é 6 como a gente escuta por aí, tá? Outra coisa também que é importante a gente entender é que o resultado do Botox não é linear. A gente aplicou o Botox, em alguns dias ele vai chegar no seu pico, o resultado máximo, e depois ele vai caindo, vai saindo gradativamente. Ou seja, o resultado não acaba assim, sabe? Da noite pro dia acabou, ok? Isso é importante a gente entendendo. Às vezes a gente pensa que voltou o movimento, fala, ai, meu Botox não durou nem 2 meses. Será? Provavelmente você tem um pouco de resultado ainda,
mas ele tá perdendo a força em alguns pontos, tá? Pontos que tem mais força na musculatura tendem a sair mais rápido naturalmente. Qual é o intervalo mínimo entre uma aplicação e outra? O ideal são 6 meses, tá, gente? Pode haver indicação do seu profissional, né, para dizer que você tem que fazer com um intervalo menor. Em alguns casos pode, mas via de regra são 6 meses. Quanto custa a aplicação do Botox? Eu paguei R$ 1.890, tá? Mas o preço médio aqui no Rio e também em São Paulo é R$ 1.500 nessa região. Existe full face, que é no rosto todo, e existe terço superior, tá? Isso é uma média, vai depender da localização, vai depender da experiência do profissional, enfim, do posicionamento do profissional, de muitos fatores, tá? O meu alerta é: desconfiem de preços muito abaixo da média. Isso pode ter diversas consequências. A primeira é: será que esse profissional, né, é habilidoso para tratar a sua queixa, né? Porque o Botox tem muitas possibilidades de tratamento, ainda falando dessa questão de rugas e assimetrias, tá? Você pode entrar num lugar muito barato e pode haver uma diluição excessiva do Botox, ele não dura nada. Pode ser que esse profissional faça só aqueles pontos padrão, sabe? Para todo mundo. E aí você continue com uma queixa se existe uma assimetria, ou pode provocar uma piora da assimetria. O pior dos mundos é você ser tratado por um profissional que nem habilitado que nem poderia estar realizando esse procedimento. Vocês lembram do caso do Botox falsificado? Vocês lembram do caso da menina formada em matemática que realizava Botox nos outros? Então, gente, por favor, pesquisem o profissional, independente do preço, pesquisem o profissional antes de fazer qualquer procedimento, tá? Mas você pode também ir numa clínica, num lugar mais em conta e dá tudo certo também, tá, gente? Então, o importante não é o preço, é pesquisar. Tava aqui pensando quanto será que custa o Botox em outras cidades, porque se tem um lugar caro para viver, oh meu Deus do céu, é o Rio de Janeiro. Eu acho que Rio e São Paulo, nossa senhora. Se você já fez Botox ou se já pesquisou para fazer, me conta quanto custa em média na sua cidade. Justamente por ser um procedimento tão caro, existe uma dúvida muito comum. Se eu pudesse fazer só uma vez por ano, adianta? Adianta eu diminuir a força do músculo por 4 meses, depois ficar o resto do ano sem nada? Essa questão foi levantada pelo perfil, lá no perfil Pele de Imperatriz, e eu achei muito interessante. E a explicação que eles, né, como médicos, é um perfil formado por médicos, deram aqui. A gente precisa pensar na somatória, né, no somatório dos anos. Por exemplo, se você por 10 anos paralisa, entre aspas, o seu músculo, no final de 10 anos, né, faz muita diferença. A gente pensar em 4 meses, em um ano só não é tanto, mas ao longo de 10 anos faz muita diferença. Tem idade mínima para fazer o Botox? Não. Quando a gente pensa em queixa puramente estética, uma das coisas mais importantes é ter o desejo de fazer o Botox, sabe? Isso pode acontecer para uns mais cedo, para outros pode não chegar, né? Então, acho que o mais importante é, se existe essa vontade, sentar com o profissional da sua confiança e ajustar ali as expectativas, né? Entender se esse procedimento é o ideal, ou qual seria o ideal para tratar a sua queixa, né? Tem gente com 25 anos que já começou a tratar com Botox, né? Eu, por exemplo, fiz meu primeiro aos 34, então isso é muito relativo, vai muito da vontade também. Outros benefícios do Botox: melhorar contorno facial, flushing, né, que são aqueles episódios de eritema, de vermelhidão, muito característico em quem tem rosácea, por exemplo, né, existe as microdoses de Botox, um outro tipo de aplicação, mas, enfim, é a toxina botulínica também, que é utilizada nesse tratamento. Existe também a possibilidade de tratar oleosidade excessiva, bem como hiperidrose, né, que já é o suor excessivo. A gente também pode tratar bruxismo e sorriso gengival e também enxaqueca. Algumas pessoas querem o Botox e quase nada, sabe? Porque não querem que ninguém perceba ou porque tem muito medo, né? E outros querem esse efeito mais dramático, né?
Eu falei que eu queria ficar o mais dura possível para o meu Botox durar mais. Porque, gente, se a gente faz o Botox em quase nada, o resultado que já é curto vai ser ainda menor, né? Então tem que pensar nisso, tá? Eu adorei dividir a minha experiência com vocês. Espero ter contribuído aí com tudo que eu aprendi recentemente sobre o Botox. Se ficou alguma dúvida, por favor, é só comentar aqui que eu faço questão de responder, tá? Se você curte procedimentos estéticos, eu já fiz alguns outros, tá? Então vou deixar aqui no card algumas sugestões.